Antes de fazer o tratamento com implantes dentários, é normal sentir medo. Medo do desconhecido, medo de sentir dor, medo de ficar sem dentes, medo do implante ser rejeitado. E se você também tem alguma questão com medo de dentista, esse vídeo é pra você. Eu sou a doutora Letícia Soares, especialista em implantes dentários, número 1 em implantes de zircônia aqui em Minas Gerais, e esse vídeo é sobre os principais medos de dentista. E por que você não precisa se preocupar com isso? A questão número 1 é o medo da dor. Gente, é muito comum as pessoas terem tanto medo de sentir dor, principalmente porque elas já tiveram uma experiência negativa no passado. Então, antigamente, era difícil sim ir ao dentista, eram poucos dentistas, era muito caro, tinha muito dentista que não era dentista formado, era dentista prático, né? Pessoas que aprenderam ali a fazer alguma coisa e atuavam com isso, mas só com a prática, sem a ciência. Então, obviamente, resolvia algumas pessoas, mas traumatizava várias outras. Medo de infecção cruzada, enfim, as pessoas passavam por situações assim apavorantes, mas isso acabou. Hoje a odontologia é uma ciência muito divulgada. Nas principais universidades do país existe esse curso. É um curso amplamente divulgado. A quantidade de dentistas hoje aumentou demais. São pessoas em sua maioria preparadas, que sabem o que estão fazendo, tem muita tecnologia em volta em cima disso. Esse medo de sentir dor, essa experiência traumática, aquela lembrança lá, né, do buticão, esquece, não tem mais isso. Hoje as ferramentas são cada vez mais delicadas, tem muita modernidade, tem muito estudo, tem muita ciência, tem muito recurso. Então esse medo de sentir dor você não precisa ter. Número 2, medo da anestesia não pegar. Meu Deus, essa é muito clássica. Por quê? O medo da anestesia não pegar tá muito ligado à lembrança de como era a anestesia antigamente. Como que era antigamente? Antigamente era tudo analógico. Você precisava manipular os líquidos e aí cada dentista colocava a sua própria quantidade de anestésico, própria quantidade de vasoconstritor. Isso aqui é um tubete de anestésico hoje. Só que antes não era assim. Então você que tem medo do anestésico, você que tem a lembrança de que a anestesia arde demais, dói demais, fica tranquilo, porque melhorou. Houve uma evolução no anestésico, pode confiar em mim. Outra coisa que evoluiu muito também foi a capacidade dos profissionais. E nós somos muito bem instruídos durante os estudos, né, na faculdade, lá atrás na faculdade, já tem todo esse estudo para a técnica correta da aplicação, da pressão adequada, né, de mão leve. São preocupações que não se tinham antigamente, mas que é uma realidade da odontologia moderna. Então fica tranquilo, você não precisa ter medo. Existem até mesmo seringas que injetam automaticamente o anestésico. Para as pessoas que têm a mão mais pesada, elas podem investir nesse tipo de seringa, vai ajudar na aplicação. Então até aquele profissional que tem a mão pesada, ele tem recurso para conseguir fazer uma aplicação mais leve. Você, como paciente, pode ficar tranquilo, não se sinta com medo disso. Esse é um medo real, é um motivo sério, tem precedência, mas só que não tem mais, acabou. Essa fase de muita dor ao anestesiar já acabou. Então pode ficar tranquilo que a odontologia moderna evoluiu também na qualidade dos anestésicos, nas técnicas de aplicação, no controle de dor. A anestesia não vai ser um problema para você. O medo número 3 é o medo da intercorrência, ou seja, é o medo de você entrar para fazer um procedimento simples e sair de lá com um problema muito mais complexo. Então vamos com calma. Esse assunto é um assunto muito delicado, mas você vai perceber a forma como o profissional que você escolheu te trata. Considerando, sempre que eu tô considerando aqui profissionais sérios, éticos, tá? Pessoas estudadas que sabem o que estão fazendo. Essas pessoas são responsáveis e essas pessoas são a maioria da nossa classe odontológica, gente. Na hora que você for conversar com o seu profissional, você vai perceber se ele perguntou sobre o seu estado de saúde, se ele perguntou se você tem pressão alta, se você tem algum problema no coração, se você tem alguma disfunção hepática ou renal.
renal, cardíaca. Então ele vai preocupar com a sua saúde de um estado geral. Você claramente, né, vai falar a verdade, não vai esconder nenhum problema de saúde que você tem, porque isso vai garantir que o procedimento cirúrgico seja fluido, porque não é só a técnica que o profissional utiliza, mas também o estado geral de saúde do paciente. Quando você tiver uma comunicação clara, você vai se sentir mais seguro para poder operar. E também, claro, se você for de um profissional e ele agendar a cirurgia, mas não pediu exames, não perguntou nada da sua saúde, aí vale a pena você sentar com ele, perguntar de novo, esclarecer como que vai ser o passo a passo. Essas questões da anamnese bem feita, exames de imagem, tomografias, isso tudo vai ajudar a ter um procedimento mais tranquilo na hora H, porque a maioria dos problemas que tem intercorrências são causados por falta de conversa, falta de interação paciente-profissional. Então, se você for num lugar onde você não é perguntado, você não é questionado, você não sente segurança, você não tá percebendo higienização, limpeza, se os instrumentais não chegarem embalados, né, claramente esterilizados, aí é claro você não vai ficar. A maioria dos locais hoje, todo mundo já tá bem ciente, existe uma preocupação legítima com a saúde do paciente, com a higienização, com a boa esterilização. Então você pode ficar sossegado, porque esse problema também é um problema muito raro hoje em dia. Acredito que esse problema você não vai ter. Problema número 4, medo de perder o implante. Esse é um bom medo para se ter. Por quê? Porque existem algumas coisas que vão influenciar na perda do seu implante. Então, e muitas delas, o responsável não é só o profissional, o responsável é você também. Então, esse é um medo que realmente faz sentido. Mas se você manter a sua boca bem higienizada, se você manter uma rotina de higienização no consultório, que não precisa ser muito. Geralmente a gente pede para o paciente ir ao consultório a cada 2, 3 vezes ao ano. Alguns casos mais específicos a gente pede para fazer um controle. Alguns casos mais específicos a gente pede para que o controle seja feito no consultório a cada 3 meses. Mas na maioria dos casos não. Na maioria dos casos a gente pede de 2 a 3 vezes de controle, de uma manutenção, de uma limpeza. Esse controle não é algo absurdamente caro, não é inacessível, é algo tranquilo para ser feito. O medo da perda do implante é um medo que faz sentido, porque porque requer boa higienização. Então você sempre tem que limpar bem os seus implantes, você sempre tem que escovar bem os seus dentes, você sempre tem que passar fio dental, passar o fio dental de água, dependendo do tipo de implante que você tem, porque senão realmente você pode acabar perdendo os implantes. Então esse medo até que faz sentido. Mas os implantes evoluíram. Aquele medo de fazer o implante rejeitar, hoje é cada vez mais escasso. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. Porque também tem a ver se você fuma. Pessoas fumantes, pessoas que não controlam bem as suas medicações, diabéticos, pessoas com osteoporose, pessoas que já fizeram um tratamento de câncer, essas estão aí na leva de pessoas que têm mais problemas com perda de implante. Tem sentido ter esse tipo de medo, mas também não vai deixar de fazer por causa disso, porque existem recursos pra gente poder trabalhar e te oferecer um tratamento de qualidade duradouro. Medo número 5, o medo de ficar sem dente. Ai, meu Deus, isso eu escuto muito no consultório. Gente, na maioria dos casos, vocês não vão ficar sem dentes, vocês já vão sair do consultório com provisórios. Independente se vai ser um provisório fixo ou se vai ser um provisório removível, já tenho vídeos aqui sobre isso, por favor, coloca aqui. Já falei sobre isso várias vezes aqui, mas fica tranquilo, porque a chance de você ficar sem provisório nenhum é muito baixa. Geralmente isso não acontece, tá? Geralmente a gente consegue fazer dentes provisórios para você e eles são entregues ou no dia da cirurgia ou nos próximos dias seguintes, assim. Então pode ficar tranquilo, porque geralmente isso não acontece. Se acontecer, às vezes por uma eventualidade, às vezes por uma coisa, um ponto fora da curva, mas sempre há o planejamento dos dentes provisórios no dia da cirurgia, tá bom? Medo número 6. Medo de não conseguir mastigar. Esse medo tem um pouquinho de sentido quando a gente pensa em dentes provisórios. Então, com dentes provisórios, realmente você precisa ficar um tempo sem mastigar algumas coisas. E também é pouco tempo. Mas quando você faz o dente definitivo, acabou. Você pode comer o que você quiser. Só tem a preocupação de não comer nada que seja duro. Porque é a mesma preocupação para quem tem dente. Então, uma pessoa que tem dentes comuns, que tem dentes normais, naturais dela, essa pessoa não pode mastigar qualquer coisa. Essa pessoa tem que evitar abrir uma garrafa, abrir um vidro de esmalte com dente. A pessoa tem que evitar rasgar
usar embalagens com a boca de uma forma geral. Essa pessoa tem que evitar um torresmo muito duro, uma carne muito ruim, às vezes uma carne moída que tem muito osso triturado. E isso ela tem que evitar mesmo, não tem jeito. Na maioria dos casos, um alimento natural, um alimento saudável, um alimento normal, nas formas de preparo normais, esse alimento pode ser digerido tanto para quem tem dente comum, tanto para quem tem implantes dentários. Então o implante, ele não é melhor do que o dente e nem pior do que o dente, ele vai oferecer ali a mesma coisa. Então o implante bem feito, ele vai te permitir mastigar a mesma coisa que o seu dente natural permite. Então é sem mistério, não precisa ter medo de ficar sem mastigar, salvo o período da cicatrização, que você vai ter sim algumas restrições alimentares por um tempo determinado, mas a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos. Tá? Inclusive o vídeo daí da carga imediata, carga tardia, vai falar direitinho sobre esse prazo aí para você poder mastigar direitinho com seus dentes provisórios. Medo número 7. E se der inflamação? Ah, como eu escuto isso. Gente, vamos lá. O que faz para evitar inflamação, infecção depois da cirurgia? Número 1, a cirurgia tem que ser bem feita com um profissional que você conhece, um profissional sério, né? Que você tem boas indicações. Isso vai reduzir por si só o número, a chance, assim, a probabilidade de infecção após a sua cirurgia. Então, o número 1 é a técnica. Mas ainda tem o número 2, que é mesmo quando o profissional é ótimo, as condições não estão tão ideais. Então, em alguns casos, existe condição desfavorável que vai influenciar e vai ter mais tendência a desenvolver uma inflamação, uma infecção. Então, o que você vai fazer? Você vai garantir que a medicação vai ser tomada no tempo correto, você vai garantir que você vai ficar de repouso, que você não vai ficar conversando muito depois da cirurgia, que você vai ficar quieta, que você não vai pegar peso, que você vai ficar de repouso real. Então você vai garantir um bom pós-operatório geral, medicação no tempo correto, um profissional de excelência. A partir daí, se você tiver inflamação ou infecção, a chance é drasticamente reduzida. Então ainda tem chance? Sim, tem, porque é um procedimento cirúrgico e a gente não tá livre disso porque não é tudo 100% controlável. Mas a chance é muito, muito, muito reduzida, tá bom? Então pode ficar sossegado, porque isso também depende da boa escolha do seu profissional e da sua parte bem executada depois. E claro, eu sempre peço, vou pedir aqui mais uma vez, para que você curta, compartilhe, envie esse vídeo, deixe um comentário, sabe por quê? Porque é um tipo de vídeo, são informações aqui que muitas vezes a pessoa só vai ter quando ela for ao dentista. Para ter essa conversa, na maioria das vezes essa consulta é paga, enquanto aqui no YouTube é uma resposta de credibilidade, uma resposta certa, mas é uma resposta gratuita. Então isso vai ajudar muita gente, tenho certeza disso. Curta, envie, compartilhe, engaje, deixa um comentário aqui, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, porque esse canal é feito para vocês, esse canal é feito para tirar o medo das pessoas, para trazer as pessoas para o consultório, para deixar as pessoas mais calmas. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil aí para você e também para aquelas pessoas que sofrem com medo de dentista, porque é um sofrimento real, tá? Tem gente com ansiedade, que fica sem dormir, que é assim, terrível. Então eu espero que essa informação chegue ao máximo de pessoas possível e ajude a desmistificar aí os medos mais comuns de dentista, tá bom? Então um beijo, fica com Deus, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo. Tchau!